Buenas noites, buenas noites. E o delivery da justiça é praticamente 24 horas. Pediu, tá pedido, não pode ficar arrependido, não é? Então, quem que pediu agora é a Corregedoria da Polícia Civil. Está pedindo aonde fomos ofendidos. Se foi na delegacia 24 horas ou foi na 10ª delegacia. Eu vou explicar com calma e prudência e sem carteiraço na corregedoria. Vou explicar. Bem explicadíssimo, como eu expliquei naquele vídeo anterior, no canal anterior, no Magda Franciele com F, Keiber com K. E agora vou nesse canal, Magda Keiber, explanar a mesma coisa, com uma menos emoção. A emoção já é diferenciada, né? Porque lá já colocamos toda a emoção necessária para ficar explícito do que estamos falando. O que nós estamos denunciando é o saco cheio. Estamos de saco cheio dessa balela de delegacia protegendo bandido de estimação, de delegacia protegendo conluios de fofoca, de delegacia protegendo os bandidos que assaltaram a minha casa, delegacias de infância protegendo quem? Quem que as delegacias de infância protegem? As criancinhas? Não! As criancinhas não. Para proteger as criancinhas, supostamente os pais têm que sair da sua casa, segundo a delegacia das crianças, para deixar livre para os drogados. Imagina! Tem que deixar o lugar tão perigoso da Zumbilândia para os drogados. Não é de hoje que estamos insatisfeitos com a delegacia da criança, que é a delegacia da civil, com 10ª delegacia da inteligência, que o policialês que me processou. Bita Birosca me processou. Bita Birosca ganhou a causa. Conseguiu um juiz para o conluio dele. Mediante isso, devemos estar muito satisfeitos com o poder judiciário, com essa Polícia Civil de Santa Catarina, que em 2019 colocou os agentes policiais para dentro da nossa casa para nos ameaçar, porque eles não tinham um papelzinho que dissesse assim: trouxemos essa folhinha para a senhora. Mas foi nesse dia que o policialesque Bitibirosques pegou o seu distintivo, olhou tudo que tinha lá na minha folha corrida, veio aqui embaixo no ponto 14 junto com os conluios do "Que camarão?" e fez uma fofoquinha ali para essas pessoas nos perseguir, para essas pessoas nos incomodar, porque eu era bucha, porque eu era coisa ruim, porque eu tinha não sei o que de processos. E na qualificação de agente da Polícia Civil da Inteligência, ele jamais poderia ter tido esta falta de integridade. Exatamente como o secretário da Juíza da Infância, que a informação chegou na casa da senhora Nailde antes de eu chegar em casa, pelo zap. Ela já sabia. Quando nós somos levados, extraídos da nossa casa para ir até aquele local, guiados pela guarnição de forças espaciais deveria ser. Deveríamos ter sido levados voando, seria mais legal do que a nossa própria lancha, mas ali foi ético. O que é antiético, senhor corregedor da Polícia Civil? É num episódio que eu sou espancada por quem? Por Célio Flix, putinhas maconheira, vai,
Putinhas, maconheiras, amigas, todo mundo com seu carro até a delegacia 24 horas. Nós vamos escoltados, presos de viatura, e inclusive o Renato vai com uma viatura, nós vamos com outra viatura e o nosso testemunha vai para a caixa, um senhor de 70 anos. Como diz o policial militar, o velhote vai na caixa. Chega lá naquela delegacia, ninguém quer saber que eu fui espancada. Eles querem saber do celular das putinhas, que estão tomando um brinde lá. Mas um brinde ao plano Stalking que deu certo. Todo mundo lá Saímos nós, sem carro, sem nada, sem poder se locomover, atrás de ônibus, atrás de Uber, que a gente não é acostumado a andar dessas coisas. O senhor sem comer, criança sem comer, dia todo em função disso, por causa de putinha maconheira e bandidos stalking, 5 anos de incomodação, patrocinados pela própria inteligência da Polícia Civil. Será que tem problema, senhores corregedores? Estou sendo dramática, para que possam extrair a riqueza de detalhes que vocês queiram. Afinal, é sempre isso que vocês fazem. É justo que os bandidos são escoltados no seu próprio carro, com todo o atendimento, enquanto que a mãe de família não? Que foi espancada? Porque é considerado que aquela criança roubou o celular da putinha? Quem deveria ter arrancado o celular daquela putinha desgraçada no dia anterior, que ela me filmou para mandar para todos os jornalistas, amigo dela da Record, onde estava rolando o maior conluio de todos os tempos, pagando a notícia com o seu próprio corpo. Com certeza, porque as notícias elas não são dadas de graça. Ou um político, ou alguém, alguma maneira, elas são pagas. Porque ninguém me procurou de graça para fazer matéria nenhuma comigo. Ninguém, incrível. Ninguém quis me ouvir. Então as matérias de TV não são de graça. Aí um delegado de vocês, dessa Polícia Civil, da delegacia 24 horas, posterior a todas essas bagunças, inclusive de uma gangue armada assaltando a minha casa, a gangue do filho da defunta, do seu Yuri Máximos, com o Bernardo e todo mundo, o baleado. Vocês tinham tudo na mão, tem o baleado, tem os amigos dele, tem as vizinhas fofoqueiras, mas não! Tinha que ir na televisão, mídia paga, eu quero saber quem pagou aquilo. Falar contra a família, destruir a criança, destruir a mãe de família, destruir o pai. A família é tóxica. E isso é suficiente para os senhores? Nesse vídeo que eu gravei no canal anterior, eu nem falei do delegado fake news de vocês. Porque isso sim é uma fake news de maior calibre. Porque lá, durante a matéria, só teve valor o que putinha maconheira falou, a versão de putinha maconheira. E um delegado acompanhou ela para isso. Ela não foi sozinha editar uma matéria da cabeça dela. Não, senhores. Ela foi acompanhada pelo conluio stalking institucionalizado que eu tanto falo nos meus vídeos. Verossímeis, que não tem como vocês fugir do que lhes compete. E olha que tudo isso foi gerando só porque eu mostrei a agenda. Como diz a própria bandida, aquela que disse assim, as crianças
não estão na escola com aquela cara linda de bruxa, louquinha para fazer mingau de criancinha. Ela que faça com os dela, não com os meus. Os meus não. Posterior a isso, um promotor público chamado Aurélio Giacomelli da Silva ofertou uma denúncia por causa que as mesmas Kenga fizeram denúncias dos mesmos crimes que elas cometeram no Conselho Tutelar, fizeram as denúncias. O dia que nós ligamos para o Conselho pedir auxílio para que a água das crianças fosse restabelecida, né? Porque a fonte não era dessa senhora detratora da lei da ordem, senhora Nailde. Aí ficamos sabendo mais ou menos o que eles tinham orquestrado, com pedacinhos de vídeo, pedaço da foto sem o texto lá do meu Instagram, usando o meu material digital contra mim, quando o meu material digital é para ajudar corregedores, procuradores, imbecis da justiça, trazer um pouco de arte para a carreira de vocês, para ver se vocês se envergonham de tantos fatos de perseguição política contra esta família e comecem a acertar, alinhar os pontos. É para isso que servem os vídeos, não é para monetização, não é para nada disso, é para vocês usar a porra da ferramenta de vocês aí. Checa o conjunto de informações que eu ofereço. E aqui está. Todas essas instituições, inclusive um promotor público, inclusive o próprio Ministério Público, aceitando denúncia de drogadinho oportunista, se fingindo de trabalhador. Quando o cara que trabalha para comprar suas espirulina, seus suprimentos para o câncer, é tratado como o quê? Como que trataram o Renato, se não como bandido? E isso vai ser corrigido. Vai ser seriamente corrigido. Porque em nenhum momento a vagabunda Máximos e o filho dela, ostracizando a família, batendo palminha, fazendo loucura, pegaram eles! Nenhum desses momentos foram abordados ou presos. E é disso que estamos falando. Se vocês podem fazer um Hollywood com a minha cara, inclusive fazendo essa patifaria do uso e abuso da minha imagem, que todos esses crimes pertencem a esse mesmo grupo de perseguição na internet, de perseguição com mídia, de perseguição política, desses partidos nojentos que querem politizar a justiça e as instituições. E ainda dizer que é a mãe de família que faz isso. 24 horas pagando essas pragas para espionar o que a gente está fazendo, o que a gente está gravando, para invadir as minhas redes sociais com comentários abusivos e estúpidos de perseguição. De alguma maneira estão ligados funcionários de vocês. Já denunciei o Hamilton, popular Bita da 10ª delegacia. Então, tanto 24 horas, delegacia 24 horas, como delegacia da Lagoa da Conceição, falharam em momentos isolados, em momentos diferentes, mas falharam. Como que vai acertar os prumos? Como que essas pessoas vão ter algum poder de julgar outras pessoas se elas não estão tendo um alinhamento moral? É preciso muito alinhamento moral para pegar crimes políticos de maníacas psicopatas que se dão o luxo de, numa televisão nacional, dizer: ela é a psicopata. Mas eu não estou querendo fazer caldeirão com criancinha de ninguém. Ela é a psicopata. Mas eu não estou na frente de casa de ninguém.
Ela é psicopata! Mas eu não pego o facão para atacar ninguém. Mas essas mulheres que se fingiram de boazinha, fizeram aquele juiz, eu não sei se esse juiz é da Polícia Civil, daí já é magistratura, é lá com o Conselho Nacional de Justiça. É a próxima bronca, é o Conselho Nacional de Justiça. É a próxima bronca para a semana que vem. E aí vocês querem perguntar que eu refaça o relatório até 2077 com mais detalhes? Muito mais detalhes. Riqueza de detalhes que tornem o fator dos meus filhos não frequentarem a escola um fator da autoridade da mãe, que cuida o pai, que sofre perseguição. Por causa do quê? Da ineficiência desses órgãos. Hoje cancelaram a audiência do Jonas Maconha, Jonas Fernandes de Oliveira, que a irmã dele mentiu na internet. Ele mentiu sobre a internet lá na delegacia e sobre nós trancar a passagem dela. Que ele mentiu, fez 2 denúncias contra o pai de família quando ele era o agressor, mentindo que ele era vítima. Imagina se eu não tenho essa internet para vir aqui denunciar e demonstrar quem são essas pessoas, inclusive extraindo da audiência conciliatória a imagem do canalha, psicopata, pervertido, depois de ter assaltado a minha casa, deles terem dado golpe na delegacia 24 horas, querer continuar o golpe na 10ª delegacia? E aí me digam, suficiente para hoje? Eu tenho à disposição para ficar aqui até o ano de 2077 e depois mais 1000 anos, desenhando a riqueza de detalhes que aquela delegada da criança queira. Ela não precisa se preocupar, essa herança eu vou deixar para os meus filhos. E nenhuma canalha ou canalha da justiça vai entrar aqui, ó, mexer no meu queijo, não. Vocês têm que aprender uma lição de tudo isso. A lição primordial é aquela que fica. Vejam bem, senhores, em nenhum momento aquelas putinhas maconheiras tiveram a intenção de falar a verdade sobre aquele celular. Em nenhum momento a intenção delas foi a intenção de falar a verdade sobre o celular. A intenção sempre foi de ocultar que elas tinham me espancado ali naquele momento, transferir aquilo, transformar aquela informação numa notícia valiosa e poderosa, que segundo a noia e a paranoia da cabeça das delinquentes chapadas ao coco de cocaína, que elas iam fazer isso e iam me amedrontar mediante os fatos. Elas não sabem com que tipo de psicopata que eu estou acostumada a lidar, com um psicopata que mexe com criancinha. Eu estou acostumada a lidar com essas canalhas que programam essas situações, exatamente como elas estavam tentando programar muitas coisas que não me agradam. E é meu direito civil, natural, é meu direito de mãe afastar esses males, afastá-las das minhas crianças. Com polícia ou sem polícia, eu sempre disse nessas redes. Com corregedoria ou sem corregedoria. A única sentença que me importa é aquela que eu assino, não é a de vocês. Se a corregedoria não fizer nada, eu tô pouco me lixando. Eu tô fazendo a minha parte, que é denunciar tudinho, denunciar-los. E para fechar esse vídeo, eu vi a fala do menino, do advogado do Google, mediante o senhor do Conselho Nacional de Justiça,
a chefia da putrescina toda. E eu gostei muito do que aquele jovem demonstrou nas suas palavras de simples entendimento em relação à censura que foi feita com o meu primeiro canal quando eu tentei falar de saúde. E agora, imaginem se todos esses meus vídeos são eliminados, como fica fácil amputar uma simples o quê? Democracia? Quem vai ter direito de fala? Todos os policiais que trabalharam corretamente, eles merecem direito de fala em todos os momentos, e inclusive os que trabalharam incorretamente merecem o direito de arrependimento. Assim como durante todos esses meses eu dei a oportunidade para essas vagabundas se arrepender e colocar minha caixa de água instalada de volta, mas elas não quiseram. A justiça é para esse tipo de gente que não tem interesse em melhorar em nada, onde não há o interesse de melhorar em nada. Porque nesse momento eu seria fraca e imprudente se eu vou permitir que transformem o meu adolescente num delinquente. Quando ele estava vendo a mãezinha dele apanhar, sendo jogada ao chão, chutada na vagina, pisoteada nos pulmões, até hoje eu tenho dores nos meus pulmões. Onde a suposta putinha maconheira que diz que eu agredi ela, que eu que comecei tudo, porque eu estava filmando as agressões contra o idoso. A putinha que me pisoteou nos pulmões, até hoje eu tenho dor. Ninguém estava nem aí para isso, caramba. As pessoas estavam preocupadas com o telefone, elas não estavam preocupadas com o ser humano. Que justiça é essa da delegacia 24 horas? Desumanização total, desumanização total, desumanização total. É muito pior do que nós botar só robots lá, que é essa justiça do Google, aí que nós temos na plataforma YouTube um monte de robots. O ser humano, quando ele chega nesse ponto de querer saber, em nenhum momento, claro, apertaram os pais. Os pais demonstraram. Eu fui muito sincera em demonstrar o que a senhora Máximos queria. Ela queria o meu celular, que ali tem as coisas do clima, que eu gravo há mais de 4 anos. Então, ela queria esse material para ser eliminado. E quebrar o celular eliminaria, como se eu não tivesse nenhum outro HD, nada, só quebrar o celular eliminaria tudo. Era o objetivo dela e da putinha maconheira e de todo aquele fiasco ali que foi presenciado pelo Nelinho, inclusive. É um desafeto, mas ele é um testemunha. E ele não está condicionado a mentir, ele tem que contar o que ele viu. Porque quando eu me levantei toda arrebentada, ele estava olhando. Os vizinhos viram aquela gritaria, aquela loucura daquela maluca, que dá para perceber que tudo era planejado. A polícia chega no local, eu chamei a polícia. A polícia não me atendeu, a polícia veio através delas, advogando para elas. Isso é ostracismo policial, é ostracismo judiciário, é ostracismo das instituições que deveriam nos proteger. E o advogado da plataforma demonstrou sobre essa coisa de querer tirar todo o conteúdo das pessoas de lá, que não é bem assim, e colocou o juiz, eu queria usar uma palavra espetacular para ele, porque ele é merecedor, para sapatear. Sapateia, bambinho, mas não era isso que eu queria dizer. Sapateia, bambinho, mediante a verdade. Mediante a verdade é o que eu quero que aconteça
com esses cara canalha que defenderam essas putinhas maconheiras. Sapateia, Bambinho. E implora por um ossinho. Bambinho é um cachorrinho implorando por um ossinho. Porque senão é rua, rua para essa gente. E manter as estruturas nacionais, estaduais, é importante. Eu não sou uma maluca contra todas as instituições, eu só sou contra o que não funciona. Eu só sou contra o que eu tenho demonstrado aí, que é tentando dar o bote, sempre usar uma coisa que era para ser para um efeito para outro, aí não vai dar. Simplesmente não dá. Essa é a realidade. Se mediante uma mulher ser espancada, senhores corregedores da Polícia Civil, não existe lei para pegar o Célio Flix em flagrante, foi um flagrante e ele não foi preso, porque eu fui presa. A mulher espancada foi presa. Porque quando se está lidando com conluio stalking, eles enganam a polícia rapidamente. Eu sei que a polícia está sendo coagida por um grupo muito bem treinado por gangues internacionais há mais de 30 anos. Essas feministas são terríveis. Elas me perseguem há 5 anos e ainda dizem que eu sou racista. Elas são perigosíssimas. Por isso que nós tomamos todos os cuidados em relação a deixar várias instituições diferentes, cientes do que está acontecendo, para ter muitas opiniões, sim, e que sejam contra nós, mas que sejam em desfavor também dos criminosos, dos verdadeiros criminosos. Porque até agora a gente só apanhou nessa questão, desde as mídias, de tudo. E nós queremos ver a ação, a contração contra policiais, contra juízes, contra policial de inteligência, contra tudo. Se tá tudo apodrecido, limpa tudo. É que nem câncer, ferida, sabe? Quando tem toda aquela granguena, sabe, na ferida, tem que arranhar, raspar tudo, né? Aquelas células esclerosadas ali. É mais ou menos assim. Beijinho, beijinho, pau, pau. Parabéns ao querido menino lá, o advogado do Google, e suas palavras. Me mantenho na fala dele. Em relação a esses juízes aí que andam fazendo todas essas coisas aí contra mim. Vamos ver até onde vocês vão. Porque os dias de vocês também não serão para sempre fazendo isso. Tem muita gente aí que tá, ó, no beijinho, beijinho, pau, pau.